Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado no dia 21 de agosto de 2024 pela plataforma Zoom e está disponível no nosso podcast. Dentre as diversas áreas de atuação do médico veterinário, a Polícia Federal certamente não está entre as mais citadas. No entanto, a PF oferece excelentes oportunidades de carreira para médicos veterinários e é sobre isso que eu converso hoje com o nosso convidado, Alan Teste, agente da Polícia Federal. Ele nos conta sobre sua trajetória profissional, sobre o processo seletivo e sobre as áreas de atuação do médico veterinário na instituição. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Alan Teste, médico veterinário formado pelo Unesp de Jaboticabal, fez mestrado em doenças parasitárias na mesma instituição e foi aprovado no concurso de 2014 para policial federal no cargo de agente. Então, seja muito bem-vindo, Alan. Eu agradeço o convite, Thaís. Eu pensei muito quando eu recebi a proposta, até por causa dos conflitos de alguns interesses ali que tem em relação à atividade que eu exerço, mas eu achei que era muito relevante a gente bater esse papo, até porque eu me coloquei no lugar dos estudantes de veterinária, das pessoas que pensam em fazer veterinária, das pessoas que estão concluindo o curso de veterinária, pessoas que estão aí no mestrado, no doutorado, e às vezes ficam procurando ali o local para se encontrar, né, para serem felizes. E eu lamento que lá na minha época, quando eu era estudante, eu não tive a oportunidade de ouvir o que a gente vai bater um papo aqui, né, ouvir pessoas de fora, pessoas que estivessem fora da caixinha da veterinária, mesmo que praticando a veterinária, mas pensar principalmente olhar para o lado do serviço público dentro da instituição que eu fui formado, que é a Unesp, Jaboticabal, uma coisa que se falava muito pouco. Na verdade, existem oportunidades incríveis no Brasil para a gente trabalhar nessa área de serviço público. A gente fica muito restrito, né, Thaís? No mapa. Quando a gente pensa em serviço público, a gente olha muito para a parte de vigilância, inspeção, algo que é muito próximo da gente. Mas a gente esquece, na verdade, que a gente pode atuar em N áreas, em diferentes possibilidades, em coisas que a gente ali nem imaginava. Então, um exemplo disso é a Polícia Federal. É uma instituição que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Hoje eu brinco e se a pessoa me propusesse, falasse, Alan, eu te pago a mesma coisa, eu te pago até um pouco mais para você exercer a veterinária, sair da Polícia Federal e fazer a veterinária, você topa? Eu falaria que não, porque eu me encontrei dentro da instituição, é o que eu amo fazer. Eu gosto de estar aqui dentro. Na verdade, para quem está escutando a gente, a instituição é uma instituição gigante. Então, na verdade, ela está espalhada pelo Brasil inteiro. Ela tem N possibilidades de você trabalhar. Então, só para as pessoas terem ideia, a gente tem a parte ambiental dentro da instituição. Então, todo crime ambiental, além de outros crimes, né? Então, crime contra a flora, crime contra a fauna, isso tudo é atribuição da Polícia Federal. Então, de uma forma geral, todo crime de interesse da União, de suas autarquias, empresas públicas. Então, se a gente pensar para o lado de flora, fauna, indígena e outras coisas aí que a gente pode ficar enumerando aqui, então nós somos responsáveis pela Polícia de Fronteira, Polícia Marítima. No caso da Rodovia Federal, não, porque existe uma outra instituição, que é a Polícia Rodoviária Federal, mas então emissão de passaporte. Então a gente brinca que dentro da Polícia Federal a pessoa se encontra. Então, às vezes, você chega aqui dentro da instituição achando que quer fazer uma coisa e as possibilidades vão surgindo e todo mundo tem espaço aqui dentro. Então, não, eu gosto, eu sou veterinário, eu quero mesmo exercer a parte de investigação voltada para flora, fauna. Cara, tem as possibilidades, tem as delegacias, tem a área para você atuar, isso olhando para o lado do agente, né, que é meu cargo. Mas a Polícia Federal, ela abrange 5 cargos, na verdade, né? Então, ela tem o delegado de Polícia Federal, ela tem o perito de Polícia Federal, ela tem o agente de Polícia Federal, o escrivão e o papiloscopista. Aí o pessoal que tiver mais curiosidade aí vai dar uma buscada, ver cada cargo. E dentro do cargo de perito, e aí sim, existem as áreas distintas. Então, não, eu quero ser veterinário e eu quero ser perito veterinário da Polícia Federal. Então, você vai ter que aguardar abrir o concurso para o cargo, se eu não me engano, é a área 10 da Polícia Federal, do cargo de perito, e aí é lá.
quem pode concorrer a esse cargo é somente médico veterinário com diploma reconhecido pelo MEC, e aí você vai se tornar um perito da Polícia Federal. Ah, não, eu quero entrar como investigador, agente da Polícia Federal. Aí, nesse caso, é curso superior. Qualquer pessoa de qualquer curso superior com diploma reconhecido pelo MEC pode prestar o concurso e passar, tanto do de agente, tanto de escrivão, quanto de papiloscopista. Cada um tem suas distinções dentro do órgão, cada um atua de uma forma distinta. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, eu sou agente de Polícia Federal, então eu acho que é o melhor cargo que tem dentro da instituição, que é onde eu estou, somos nós que estamos diretamente ali, as investigações, que é a parte que eu gosto, é a parte que eu faço, e é onde eu me encontrei. E aí, nesse cargo, você precisa de curso superior, prestar um concurso que não é tão simples, e é por isso que eu falo que é importante, Thaís, a gente ter esse papo, porque às vezes as pessoas podem começar a se preparar, se elas enxergarem a possibilidade, ou elas olharem lá e falar, pô, eu, como veterinário, eu não sabia. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu poderia ser policial federal como veterinário. Então, foi uma coisa que eu fui É, descobrir lá na frente. eu também não sabia. Exatamente. Então, talvez se a gente soubesse disso um pouco antes, a gente lá no terceiro ano, segundo ano, a gente já poderia começar a fazer uma preparação para quando chegasse lá próximo da formação, ou logo após a formação e se deparasse com um concurso, a gente estivesse preparado. Então, eu vi, quando eu comecei a estudar para concurso, e aí a gente vai falar um pouquinho como tudo isso começou, que tinha pessoas de outros cursos muito mais preparadas. Por exemplo, você cata a área do direito, eles são muito mais voltados já para serviço público, para a área de concurso. Enquanto a gente, ainda da veterinária, a gente olha muito para a parte privada, clínica, para a parte da iniciativa privada. Esquece um pouco as possibilidades dos órgãos públicos voltado para a veterinária, né? Por que é importante a gente ter uma noção dessa de antemão? Porque a gente vai ter muitas disciplinas ali que o concurso acaba cobrando, a não ser que você faça o cargo de perito veterinário, que aí provavelmente, aí possivelmente vão ser só áreas da veterinária, apesar de ter legislação, essas coisas. Se você vier para o cargo de agente, você, na verdade, pouco vai usar da veterinária para o concurso. Então, você vai se deparar com direito constitucional, direito administrativo, economia, contabilidade, informática, português, lógica e mais informática e mais algumas disciplinas. Então, pouca coisa da veterinária a gente usa para a prova. Então, é muito bom que se a pessoa tem interesse de atuar nessa área, fala, ó, estou precisando de veterinária, mas eu quero virar um agente da Polícia Federal e eu quero trabalhar com investigação voltada para faunos. Então, que ele já vem ali durante a graduação tendo contato com essas disciplinas, porque isso vai facilitar a vida dele lá na hora do concurso. Então, foi uma coisa que, por exemplo, eu tive um pouco de um choque de realidade ali, porque lógico, com o tempo é fácil você ler um livro de direito administrativo, mas quem nunca leu direito administrativo é um linguajar que nós da veterinária não estamos acostumados. É uma coisa que a gente acaba sofrendo um pouquinho ali no começo. E aí, aproveitando o gancho que a gente está falando do concurso, para as pessoas terem ideia de como tudo isso começou, e às vezes eu brinco que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Eu não pensava em ser policial federal quando eu estava na veterinária. Então, voltando lá atrás, eu entrei na veterinária porque eu sempre tive um apreço pelos animais, né? Acho que como todo veterinário, eu sempre tive uma familiaridade, sempre gostei muito principalmente da parte de cães, mas sempre olhei muito, com olhos muito positivos para a parte do campo, né? E a veterinária me chamou muita atenção. Foi uma escolha, né? Eu defini isso lá pelo ensino médio, que aí eu até pedi pro meu pai à época, né? Porque não tinha condição de pagar uma faculdade particular de veterinária, que é um curso caro. E aí eu falei, pai, paga meu ensino médio e aí eu vou estudar. Eu vinha da escola pública, eu falei, eu vou estudar e tentar a faculdade, que para mim é uma das melhores do país e está próximo de mim. Sou de Ribeirão Preto, que é a Unesp Jabuticabal. E aí ali começou minha batalha ali, quem já passou num concurso, quem já estudou para um vestibular, sabe como que é, né? Essa vida aí. E aí, enfim, entrei, passei na graduação, fiz a graduação, e aí, quando chegando lá no final da graduação, acho que como todo veterinário, a gente começa a se questionar para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, apesar da gente ter algumas áreas de preferência, né? A gente já tem aquela aptidão para determinados setores, eu ainda tinha dúvidas sobre o que eu ia fazer. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de bem-estar animal, que era uma parte que eu achava bem legal, essa parte de comportamento animal. Sempre foi uma área que me chamou a atenção. Inicialmente, eu olhava mais para a parte de comportamento, adestramento, essa parte para cães, mas eu acabei indo trabalhar com animais de grande porte, bovino,
na parte de bem-estar animal. Fiquei, acho que, alguns meses, e aí um professor da universidade, da faculdade me convidou para fazer um mestrado. E aí eu voltei para fazer um mestrado. E ali eu comecei a fazer o mestrado de doenças parasitárias, no departamento de preventivo ali. E achei uma coisa bacana, uma coisa diferente. Não tinha, já começa aí, né? Eu não tinha pensado na área acadêmica. E foi algo que eu acabei indo ali e gostei. Mas mesmo assim, não era uma coisa que eu queria fazer doutorado inicialmente, pós-doc, virar professor inicialmente. Eu até gosto dessa parte acadêmica, mas eu queria fazer isso em paralelo com a outra atividade. Não queria fazer exclusivamente isso. Pode Durante a falar. graduação, teve alguma área que você teve mais afinidade, assim, que você tentou se direcionar mais, você fez mais estágio especificamente naquela área? Ou você foi experimentando um pouco de tudo, assim, para ter uma ideia de É, como se encontrar no curso? isso é interessante. Eu fiz um pouco de tudo, Thaís. Para você ter ideia, se depois ali, eu acho que meu Lattes deve estar meio desatualizado, mas se jogar meu nome ali no Lattes, vai achar ali meu currículo. Na minha graduação, minhas publicações, minhas iniciações científicas são com aves e gado de leite. O meu TCC eu fiz com reprodução de bovino e durante a graduação eu fiz estágio em clínica de pequenos e silvestres. Então, eu pinguei em tudo que é área que eu achava ali que poderia me agradar de alguma forma. E realmente, isso que você falou, Thaís, eu fui experimentando, porque eu não queria definir nada muito prematuro. Isso é bom e é ruim, na verdade, né? Então, você definir algo muito prematuro, você corre o risco de se arrepender lá na frente. Por outro lado, você tem o benefício de se especializar naquilo que você já definiu que você gosta. Então, muito bom para quem já consegue definir isso logo de cara, mas para quem tem dúvida, eu recomendo que experimente. Não, só porque, assim, o que você fez na graduação vai um pouco na contramão do que a maioria dos alunos procura fazer. A maioria já entra pensando em uma área específica, querendo fazer, né, estágio e vivenciar muito intensamente aquela área. E aí, às vezes, a gente vai progredindo nessa tocada, porque foi o que eu fiz também. Eu gostei de uma área, falei, ó, aqui, sentei naquela cadeira e fui embora. Só que chega um momento da profissão que você começa a perceber o quanto você tem deficiências em outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento, e que são necessárias e que são importantes para você ser um profissional mais qualificado. E Perfeito. aí, o aluno, geralmente, ele fica muito preocupado em realmente conseguir ter essa vivência muito intensa numa área, mas o nosso curso, ele é voltado para uma formação generalista. Então, o Sim. que você fez na graduação é o que a gente preconiza que o aluno faça. Aham. Vivencia tudo. Experimenta Sim. e vive, porque assim, a partir daí você tem um pouco mais de critério para saber de fato se alguma área ali te puxa mais do que aquela coisa muito abstrata, né? Ah, eu acho que eu amo reprodução de equinos, e aí eu vou fazer isso e apenas isso, e chega lá no nono período, "Ah, nossa, amo inspeção. E agora? Acabou minha vida, Perfeito. né? É, Então, verdade. Verdade. E isso vai um pouco ao encontro do que a gente está falando, né? Como o mundo não dá volta, capota. E eu fui parar dentro de uma outra instituição, fazendo outras coisas. E eu acho que de tudo isso, Thaís, o que fica e o que eu deixo aí para quem está na graduação, para quem ou pretende entrar na veterinária, experimente, pessoal. Principalmente experimente aquilo que você acha que você não gosta. Tope fazer aquilo que você desconhece. Porque ficar na nossa zona de conforto, isso eu vou falar, porque depois eu entrei numa instituição onde a gente é testado todo dia, principalmente porque a gente fala de áreas gerais. Então, hoje eu vou falar, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas hoje eu trabalho basicamente na área financeira. Eu trabalho com lavagem de dinheiro, ou seja, não tem nada a ver mais com a veterinária, de uma forma geral. E como é que hoje eu mexo com isso? Fazendo. Como é que a gente aprende a fazer as coisas? Fazendo. Então, não tenha medo de pisar no terreno que você desconhece, porque é ali que a gente se diferencia. Então, na verdade, a gente ficar na nossa zona de conforto e fazer só o que você sabe é muito cômodo, é confortável para a gente não errar. Mas a gente cresce, na verdade, aonde a gente erra. E, na verdade, o que eu venho vendo e o que eu olhando para trás, eu vejo que as grandes pessoas, os grandes amigos, os grandes profissionais que eu conheço hoje, são as pessoas que botaram a cara para bater. São as pessoas que estavam dispostas a fazer mesmo sem saber fazer. Eu sempre brinco que eu acho que a grande diferença para quem entra numa grande instituição, seja uma universidade, seja um serviço público, ou quem está numa grande empresa, é a proatividade. É você mesmo sem saber fazer, você falar, cara, daqui que eu dou um jeito. Eu vou resolver esse problema. E é isso que as grandes empresas, as instituições públicas, as grandes universidades procuram. São pessoas que solucionam problemas e não que tragam problemas. Eu quero ao meu lado pessoas que eu posso contar, que eu sei que a hora que eu precisar, esse cara vai falar: Alan, eu não sei como é que eu faço isso agora, mas me dá uns dias que eu te trago a solução. Então, aproveitando esse gancho, as pessoas que estão aí durante a graduação, experimente, pessoal. Vá lá onde você acha que não, ali eu acho que eu não gosto mesmo. Mas vai lá, viva aquilo. Tenha certeza que é aquilo que você não gosta, porque é como você falou, Thaís. Pode chegar lá no final,
e você fala, cara, eu fiquei 4 anos e meio olhando para o lado, sendo que, na verdade, eu descobri que eu era feliz num lugar nos últimos 5 meses. E aí, como é que a gente faz? Passou 4 anos e meio especializando em algo que não é o que você vai exercer, que não é o que você quer. Então, essa visão mais ampla é uma coisa que me ajudou muito, inclusive, depois, para entrar no serviço público, porque quando eu fui olhar para o que eu precisava estudar para entrar na instituição que hoje eu tô, eu saía de direito, ia para contabilidade, economia, coisas que eu nunca nem tinha olhado. E como é que você estudou? Comprei livro e li os livros. Foi assim que eu estudei, porque eu também não tinha dinheiro para pagar cursinho, não tinha dinheiro para fazer esse tipo de coisa e eu tinha que me virar. Então, na verdade, eu brinco que quando a gente tem muitas opções ou tá muito na zona de conforto, é difícil a gente progredir, é difícil a gente crescer na vida, porque tudo é muito cômodo. Então, provavelmente, se eu tivesse num lugar confortável, eu jamais teria ido para a instituição que hoje eu estou. Então, como eu estava numa situação de desconforto, eu estava no meu mestrado, pensando lá na frente, qual seria a minha expectativa de vida, onde que eu queria estar daqui 10, 15 anos, minha projeção, o que que eu esperava como veterinário, questão salarial, questão de desempenho profissional, e aquilo me incomodava porque eu queria mais do que eu tinha. Então foi isso que fez eu correr atrás do que eu nem sabia que eu ia virar hoje, mas hoje olhando para trás, eu sei que foi aquilo, foi essa proatividade, foi essa generalidade aí de experimentar tudo, conhecer pessoas. Pessoal, know-how, network, isso aí é tudo. Você conhecer pessoas que sabem, pessoas que vão te trazer respostas, é o que te muda de patamar, é o que te leva para outro nível. E aí, Thaís, voltando ao concurso, eu estava terminando, estava fazendo mestrado, e aí um amigo meu, na verdade, um marido da minha cunhada, ele falou, para você ver que eu nunca nem tinha pensado nisso, porque faltou esse contato com alguém que me falasse sobre o serviço público, falou, você já pensou em prestar concurso público? Eu falei, não, nunca pensei. E ele falou, cara, tá saindo os concursos de perito da Polícia Civil. E aí eu falei, tá, e o que que cai num concurso de perito da Polícia Civil? E aí, quando eu fui olhar o edital, eu nunca nem tinha lido um edital na minha vida, não sabia nem o que era um edital, o que é uma falha. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que colocar dentro da universidade, principalmente da Unesp, Jabuticabal. É uma falha os alunos saírem sem ter essa ideia de serviço público, sem ter ideia do que é um edital, sem ter ideia de onde eles podem chegar, entendeu? Seja questão salarial, seja profissional, seja cargo, seja órgão. É importante que os alunos saiam sabendo disso. E aí, quando eu fui olhar o edital basicamente era o que caiu no meu vestibular da Unesp. Então, caía lá isso para perito da Polícia Civil, na época eu nem pensava ainda na federal. Caía lá química, física, biologia, um pouco de matemática. Basicamente era um vestibular da Unesp de Jabuticabal. Acredito que seja mais ou menos isso até hoje. E aí eu falei, cara, não, nunca pensei, mas eu dei uma olhada aqui, é tudo que eu já estudei, eu manjo um pouco disso. Eu falei, vou estudar. Quanto tempo tem pro edital? Tem tanto tempo, não lembro agora. Botei a bunda na cadeira, estava no mestrado, eu já tinha rodado minhas disciplinas, eu estava rodando experimento. Então eu tinha uma certa flexibilidade de tempo e de dia e horário. E sobrava um tempo para estudar. E aí é o que eu falo. Então, pô, eu estava fazendo mestrado e mesmo assim eu arrumava tempo para estudar. Então tem gente que vai falar, eu estou na graduação e não tenho tempo. Não, dá tempo, pessoal. Quando a gente está disposto a mudar, a sair da zona de conforto, a gente arruma tempo. E aí, nas minhas horas vagas, eu comecei a estudar para concurso. E aí fui fazer a prova sem pretensão nenhuma. Eu lembro que eu acho que era algo de 90 vagas para perito, um negócio assim. E aí eu fiz a prova e passei, sem achar que nem ia passar. Fiz meio que, lógico, estudei. É outra coisa que eu brinco muito, pessoal. Às vezes vai muito fazer concurso, vou prestar prova. Pessoal, ninguém vai passar assim. Como ninguém passa em vestibular, ninguém vai passar. Não, não existe sorte. Na verdade, existe dedicação ali. Quantas horas você gastou do seu tempo para fazer um bom estudo? E aí eu estudei sério, óbvio que eu estudei sério, porque eu estava naquilo ali, eu estava gastando o pouco tempo que eu tinha para descansar, então eu estava fazendo o negócio certo e passei. E aí o concurso teve os problemas, teve os entraves, alguns problemas judiciais, e eu acabei ficando, não dei continuação nesse concurso. Mas aquilo me mostrou o quê, Thaís? Pô, Alan, com o conhecimento que você já tem, com o know-how de estudar, que a Unesp acabou me dando para ter que entrar no vestibular, ter que passar no vestibular, ele mostrou que eu era capaz de passar num concurso interessante. E aí eu trouxe aquilo para minha vida e falei, cara, interessante. Então, mais o que que eu posso passar? Mais o que que eu posso prestar? E aí a polícia acendeu aquele negocinho que estava meio apagado lá, que eu acho que todo moleque, quando é mais novo, tem aquele negócio da polícia, do policial e tal.
E eu falei, cara, interessante. E aí eu fui olhar, eu falei, o que que a gente tem de melhor de polícia hoje no Brasil? E aí, na época, estava começando a Polícia Federal a estourar por causa da Lava Jato. E aí aquilo chamava a atenção de todo mundo. E eu falei, cara, se eu vou me dedicar a estar numa instituição policial, eu quero estar naquilo que tem de melhor hoje no Brasil, ou que pelo menos eu acredito ser o melhor que tem no Brasil, com crimes, para combater crimes que eu acredito ser interessante, não que os outros não sejam, mas aí essa era a minha visão lá atrás, e aí eu resolvi estudar para a Polícia Federal. Não tinha a mínima ideia de edital. A prova da Polícia Federal, acredito que até hoje é feita pela UNB, na verdade, que é quem faz o concurso da UNB, né? A CESP é a empresa que faz o concurso. É aquele estilo de prova que uma questão cancela a outra, uma questão errada cancela uma certa. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha feito uma prova desse jeito, porque a prova da Unesp não tem nada a ver com isso. E aí eu resolvi estudar. E aí foi aí que eu meti as caras em conhecer direito administrativo, constitucional. Também fui fazer a prova, estudei muito, ralei muito. Aí eu lembro que eu começava a estudar, Thaís, era meia-noite, 11h30 da noite, eu estudava até 6, 7 horas da manhã, eu virava a madrugada estudando. E aí, quando eu tinha que ir na faculdade rodar o experimento, eu ia direto, viajava, pegava um ônibus, ia até Jabuticabal, rodava meus experimentos, voltava dormindo, chegava em casa, comia alguma coisa e retornava à rotina de estudo. Então, eu me dediquei por alguns meses. Eu sou um exemplo de alguém que passou rápido, não é a média. Depois, durante a academia da polícia, vai conversar com o pessoal, a média é o pessoal demorar um pouco mais para passar. Mas eu acredito também que é aquilo que a gente conversou. Minha zona de não estava legal, eu não estava numa zona de conforto, então eu coloquei todos os meus esforços naquilo. Eu juro que eu não achava que eu ia passar de primeira, porque quando a gente vai ver, ler, é um concurso teoricamente difícil. E quando você ia ver o pessoal falando, o pessoal, já prestei 2 vezes, 3 vezes, dessa vez eu estou mais preparado. Era difícil você ver alguém que, prestei a primeira vez e passei. Esse não é o normal. Mas aí, Alan, só para a gente esclarecer, porque você falou sobre concurso para Polícia Civil também, né? Isso. No caso do concurso para Polícia Civil, para perito da Polícia Civil, não precisava ter uma formação específica. Era Não, qualquer precisava curso superior. curso superior Curso também. superior. Seria a Isso, mesma curso coisa que o superior. agente da Polícia Federal, digamos assim, traçando um paralelo, né? Perfeito, Thaís. Isso para a Então, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Só para deixar para quem está escutando, a Polícia Federal ela engloba a União, então ela seria a Polícia Judiciária da União, enquanto a Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos estados. Então, na verdade, quando você prestar um concurso para perito da Polícia Civil, você vai ter que definir o estado que você quer ser perito. Então, no caso, eu prestei para a Polícia Civil de São Paulo. Se você uhum. presta para a Polícia Federal, aí não. Aí você está prestando para uma polícia que é nacional. E aí você pode ir para qualquer lugar do Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso aí, como é que é entrar no cargo. Mas aí no caso do o perito, né? Na Polícia Civil não precisa ter uma formação específica, na Polícia Federal você pode ser perito veterinário. Isso, aí na Polícia Federal você tem os cargos específicos. Então, se abrir, vamos supor, esse ano vai abrir, ano que vem vai abrir um concurso de perito. Se não abrir o cargo de veterinário, você não consegue prestar esse concurso. Ele abre a vaga para formação específica. Inclusive, a veterinária é uma vaga que abre muito pouco. Se eu não me engano, o último que abriu foi 2009. Então é um Caramba. concurso muito complicado de você ficar esperando. Não vale a Uhum. pena você ficar esperando esse concurso para esse cargo. Se vale a pena, não, eu quero entrar para a Polícia Federal, presta outro cargo, no caso de agente, que seria o curso superior, e aí depois você está na instituição, se um dia abriu da veterinária, você fala, agora eu quero prestar, e você presta. Mas aí, para quem faz questão de uma atuação relacionada diretamente à veterinária, tem essas outras possibilidades que você falou. Então, dentro dos outros cargos da Polícia Federal, você pode ter uma atuação que engloba Perfeito. ali o conhecimento da medicina veterinária. Aí você pode acabar direcionando ali sua vontade de atuar nas delegacias ali, ou as descentralizadas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. A Polícia Federal ela tem as superintendências, que elas são como se fossem prédios centrais dentro dos estados, e cada estado tem suas delegacias, que são suas descentralizadas. E aí, dependendo aonde você estiver, você vai ter uma atuação maior em determinados tipos de crime. Então, se você estiver no norte do país, provavelmente você vai ter muito crime ambiental. Vai ter muito crime voltado à flora, à fauna, extrativismo ilegal de madeira, tráfico de animais. Então, provavelmente nessas descentralizadas, você vai ter muito mais contato com essa área da veterinária do que, por exemplo, se você tiver talvez numa cidade do interior de São Paulo. Você vai ter outros tipos de crime, entendeu? Mas, por Uhum. exemplo, toda superintendência ela vai ter sua delegacia especializada em crime ambiental. Aí nas delegacias, que são as descentralizadas, aí é clínica geral. Aí você vai ver de tudo.
E aí, no caso, pensando na formação do médico veterinário, porque uma das perguntas que foi feita é se tinha uma vaga específica para médico veterinário, então você já esclareceu que seria para perito, e Sim. dentro dos outros cargos tem a possibilidade de atuar com algo relacionado à medicina veterinária, mas aí é meio sorte, você cai na instituição e aí você tem que ver se tem demanda para aquela área de atuação. É isso. Isso, perfeito. Se você tiver numa superintendência, é mais fácil você direcionar, porque vai existir uma delegacia própria para aquilo. Então você pode falar, "Ah, eu sou veterinário de formação e eu quero trabalhar com aquilo." E aí provavelmente eles vão te direcionar, até porque é uma delegacia que pouca gente quer ficar. É uma delegacia muito específica, crime ambiental, não é todo mundo que quer mexer com isso. Agora, se você cair numa delegacia, numa descentralizada, as delegacias que não estão na capital, que estão espalhadas em cidades do estado, aí a gente chama de clínica geral. Então, ali você não vai ter isso. Então, ali você vai ver de tudo. Então, você pode falar, eu sou veterinário, quero mexer com, sei lá, tráfico de animais. Mas aí você vai pegar lá tráfico de drogas, arma, outras coisas. Uhum. Previdenciário, lavagem de dinheiro, algo que não tem nada a ver com animal. Mas aí no edital já tem mais ou menos especificado qual é a demanda para cada uma dessas áreas, ou você entra e é surpresinha? Não, você descobre isso na academia de polícia, e agora eu acho que ela está reduzida por causa do Covid, teve uma alteração, e aí eu acho que eles mantiveram, ficou uma academia mais reduzida, mas na minha época acho que eram uns 4 meses, quase 5 meses de academia. E ali nas últimas 2 semanas, você sabia mais ou menos quantas vagas tinha para cada lugar. Normalmente, pessoal, para quem está ouvindo aí, você vai para regiões não muito legais, né? Regiões de fronteira. Legais que eu falo assim, é, socialmente pouco desenvolvidas. Não que não seja legais culturalmente em questão de aprendizado. Eu aprendi muito. Eu fui para uma fronteira do Rio Grande do Sul. Não me arrependo nem um pouco. Adoro o lugar lá. É, na verdade, uma coisa que eu falo para quem está ouvindo aí, a Polícia Federal ela te dá a possibilidade de conhecer o Brasil. Então, na verdade, como nós temos delegacias espalhadas pelo país todo, você pode migrar, você pode ir de missão, você vai fazendo contato, então você vai conhecendo pessoas de todo lugar do Brasil. Então, na verdade, hoje eu basicamente conheço o Rio Grande do Sul todo, pelo menos as cidades que têm delegacias. Então, na verdade, a polícia me proporcionou muita coisa. Então, eu morei durante 7 anos no estado, quase 7 anos no estado do Rio Grande do Sul. É um estado que eu tenho muito carinho. E é algo que provavelmente eu só teria vivenciado se eu realmente tivesse entrado na Polícia Federal. Caso contrário, eu estaria provavelmente aqui no interior de São Paulo ainda. Então, para quem tem interesse, quem tem vontade de novas experiências, quem quer conhecer, quer desbravar algo novo, a instituição é um mar para você nadar para onde você quiser. Tem possibilidade para ir para qualquer lugar do Brasil. Normalmente, assim que você sai da academia, você vai para onde? Para regiões de fronteira. Então, provavelmente regiões do norte, regiões do centro-oeste, regiões do sul do país. Mas, basicamente, regiões de fronteira. Com raras exceções, vão ter vagas para superintendências. São locais que o pessoal não gosta de ficar muito, seja pelo custo de vida, seja pela qualidade de vida. Então, normalmente você tem vaga para a superintendência de São Paulo, porque é uma superintendência onde é uma cidade que não é todo mundo que quer morar na capital. Então acaba sobrando vaga nesses locais. Mas pensa, quem já quer entrar na instituição, que provavelmente você vai para uma região de fronteira. É uma baita de uma experiência, pessoal. Não vá de costa. A gente brinca que tem muitos colegas que vão de costa, já vão querendo sair, mas não, aproveite aquilo que a fronteira tem de bom. Então, é como se você, veterinário, estivesse indo para uma cidadezinha lá no interior do Centro-Oeste, lá. Aproveite o que tem de bom lá, curta, aprenda, conheça pessoas e depois, uma hora, você vai voltar para próximo da sua casa, como aconteceu comigo. A gente brinca, fala que você tem que pagar o seu pedágio lá e depois você volta com uma baita de uma bagagem, uma baita de um conhecimento, muitas amizades, tenho muito carinho por essas coisas que a Polícia Federal me proporcionou. Com relação ao Claro. concurso, a classificação que você obtém fazendo o concurso te dá alguma facilidade em termos de escolher em qual área você vai cair depois que você passa pelo treinamento na academia, ou é indiferente? Não, é diferente. Para entender como é que funciona mais ou menos o concurso da Polícia Federal. Então, você tem uma prova de questões, e aí, a partir daquela nota, é classificado, acho que, 3 por vaga. Então, para cada vaga, eles chamam 3 candidatos. E aí, a partir da prova teórica, então, se tem 500 vagas, provavelmente eles vão chamar 1.500 candidatos. Aí você vai para uma prova física. Nessa prova física, você tem prova de natação, salto, barra e corrida. E aí existem alguns índices que você precisa fazer.
Fazendo esses índices, você vai para a prova psicológica, eles são testes psicotécnicos, e passando esse teste, você vai para a prova médica. E aí tem um requisito de coisas ali que a Polícia Federal exige para você poder ir chamado para academia. Terminando essas etapas do concurso, você vai para a academia de Polícia Federal, que é em Brasília, e aí a academia ainda é etapa de concurso. Então, se você reprovar dentro da academia, você está eliminado do concurso. Lá na academia você tem provas das disciplinas que você assiste ao longo da academia, e aí você tem uma nota mínima lá que você precisa fazer em cada prova, caso contrário você é eliminado. E agora eu acho que modificou por causa do Covid, mas antes aquele TAF, que a gente fala que é TAF, né, que é teste de aptidão física, era feito no concurso, você realizava o final da academia, e se você fosse reprovado, você estava reprovado do concurso. Então até o final da academia, esse concurso da Polícia Federal agora deu uma reduzida, mas era um concurso muito longo. Tanto que o meu concurso é de 2014 e eu fui tomar posse em 2016, porque são várias etapas e ainda tinha academia que era longa e a academia era etapa de concurso. Então teve pessoas que foram reprovadas no final da academia. Então a pessoa passou em tudo, chegou lá no final da academia, ela foi fazer o TAF, teste físico lá, reprovou e tchau, volta para casa. E aí ali quando você termina, a nota da academia é que gera a classificação para a escolha de vaga. Mas a vaga, ela só te coloca lá na lotação. Lá na lotação, para onde você vai, isso aí é indiferente. Vai depender da necessidade da lotação que você está chegando. E aí, esse processo todo de seleção, né? Que você falou que é tudo etapa do concurso, até, né? Você pode fazer a academia inteira, chegar lá no final, não entrar na Polícia Federal. Você Perfeito. também não recebe salário, não recebe nada. Na academia, você recebe, acho que é mais ou menos 50% do salário. Ah, Acho tá. que dá mais ou menos isso. É tipo, você recebe como se fosse uma ajuda de custo. É uma porcentagem do salário que você já recebe durante a academia. É só para saber se Aí a você. pessoa tem que se programar financeiramente também para ir, né? Sim, Tipo, dando conta é, dessas etapas até eventualmente ser isso. aprovado no final. Você entra na academia e você recebe uma parte do salário ali. Eu não lembro se é exatamente 50%, 40%, é um valor proporcional ao salário. Você recebe isso ao longo da academia para se manter em Brasília, para comprar até uns equipamentos, porque a academia exige determinados equipamentos, roupas, essas coisas. E aí você recebe esse recurso aí para fazer a aquisição desses materiais e se manter lá ao longo da academia. E aí, no caso, só para a gente amarrar a sua formação acadêmica com a questão do concurso. O fato de você ter mestrado fez alguma diferença ou não? Não, na verdade, em relação à pontuação, não fez. O concurso da Polícia Federal ele vem sendo alterado, né? Então parece que futuramente prova de título vai contar, não sei se vai contar para todos os cargos, mas eles estão querendo fazer algumas alterações nesse sentido. Tem até uma política crescente dentro da instituição para que os policiais façam pós-graduações, se especializem. Então é algo que eu acho que vai ser cobrado futuramente como a maior parte dos órgãos cobram. Então, na verdade, a maior parte dos concursos tem prova de título. Inclusive, acredito que a Polícia Federal, o concurso da Polícia Federal, acho que é um dos poucos de nível superior que não tem prova de título. Mas deve ser algo que deve ser alterado aí futuramente. Então, hoje a gente tem mestres entrando, doutores entrando na Polícia Federal, em questão à prova de título, isso não tem pontuação nenhuma. O que que isso me ajudou dentro da instituição? Me ajudou com questão de capacidade de você ali escrever um documento, de você elaborar uma tese, colocar isso no papel, que é algo que a gente faz muito quando a gente olha isso para a polícia judiciária, né? Então, é você transformar aqueles indícios em documento para aquilo servir de prova, de materialidade ali para uma futura condenação, para algo nesse sentido. Então, na verdade, você converter aquilo que você está enxergando num documento que vai ir para um processo judicial ali. Então, isso me ajudou muito a parte acadêmica ali, a parte do mestrado, que a gente acaba tendo que fazer isso, né? Um pouco mais do que na graduação. Então, quem acaba fazendo ali um mestrado, doutorado, acaba tendo que meter a cara um pouco mais nesse sentido. Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu via que eu tinha uma certa facilidade para fazer isso, enquanto algumas outras pessoas que não tinham passado por essa pós-graduação, essa pós-estrito sensu, né, sofriam um pouco mais ali, até em relação à formatação, trazer o documento com uma aparência legal. Então, foi nesse sentido que a pós me ajudou. Mas em relação à pontuação e classificação de concurso, zero. Porque é uma questão que a gente comenta bastante aqui no papo, né? Como às vezes a gente tem experiências que não necessariamente vão ser um degrau ali para você alcançar um objetivo, mas que isso nunca é perdido. Sim, Você muitas vezes vai utilizar aquele conhecimento, aquela habilidade que você desenvolveu para aquela atividade específica em um outro setor, em um outro momento, e aí você vai se ligar e falar: nossa, é porque eu fiz isso aqui que hoje eu tenho essa habilidade mais desenvolvida, eu tenho essa facilidade.
Então, acho que é interessante a gente olhar para as atividades que a gente desenvolve na graduação e na pós também, um pouco dessa forma, entendendo que pode ser que eu não vire professor depois, enfim, acadêmico, mas isso de alguma maneira agrega também as habilidades que eu já tenho ali dentro da profissão e até para atuação em outros campos. Perfeito, é isso. Inclusive, essa parte da acadêmica ali, da escrita, de você se apresentar constantemente, de você estar sempre dentro de um congresso, dentro de um simpósio, apresentando um pôster, falando com as pessoas. Isso é uma coisa que me ajuda muito até hoje. Então, hoje, na área que eu estou dentro da instituição, eu acabo dando treinamentos, eu acabo dando curso, eu acabo falando muito em público, né? Falando com as pessoas. Então, é algo que é o que você está falando. Às vezes a gente acha que é algo perdido, mas nada é perdido, né? Nada desse tipo de coisa fica para trás. Na verdade, você vai incorporando habilidades e depois se soma ao todo. Então, na verdade, você vai se tornando um profissional melhor, cada vez melhor. E aí a gente volta naquilo que a gente comentou lá atrás, né? Pessoal, tem que meter a cara. Ah, eu não sei escrever bem. Então escreve. Como é que a gente escreve bem? Escrevendo, lendo. Como é que a gente fala em público bem? Falando. Ah, eu tenho vergonha de falar. Então vai falar mais vezes ainda. Porque é dessa forma, quebrando essas barreiras, que a gente vai se tornando um bom profissional e que a gente vai conseguindo alcançar, né? Buscar aqueles nossos objetivos. Porque senão a gente fica aquilo que a gente conversou, na zona de conforto. É muito cômodo eu ficar aqui onde eu tô e ficar reclamando de que eu não consigo sair daqui. Como é que a gente vai sair? Saindo da zona de conforto. É ruim, é chato, é incômodo. Lógico que é, não é legal para ninguém. A gente brinca muito, a gente usa o ditado muito dentro da instituição, que a gente fala que só a dor gera compreensão. E é mais ou menos isso mesmo. Você só começa a entender as coisas quando você sofre. É normal a gente ficar inibido, não achar legal. Você tá no meio de pessoas que conhecem muito mais do que você, mas que legal que elas conhecem muito mais que você. Porque é muito confortável para mim ficar no meio de pessoas que sabem menos que eu. Eu fico me achando, mas eu não aprendo nada com isso. Então, na verdade, quanto mais a gente sair da zona de conforto, mais a gente meter as caras e correr atrás daquilo que a gente sonha, daquilo que é o objetivo, que é nosso objetivo, as coisas vão acontecer. Porque também não adianta só sonhar, né? E uma coisa, Thaís, que eu gosto de deixar claro, não é que eu sou inteligente, não, pessoal. Eu sou esforçado. Na verdade, todo mundo tem a mesma capacidade de que a gente aqui, então, nós aqui que estamos conversando. O que diferencia as pessoas que hoje eu vejo que estão em lugares interessantes é dedicação. Então, é por isso que elas chegam aonde elas estão. Então, na verdade, para você aí que está iniciando a veterinária, pessoal, se dedique, estude, saia da zona de conforto, vá para áreas que você acha que você não gosta, experimente e comece a buscar aquilo que você deseja. Independentemente se você está na universidade pública, na universidade privada, se você tem uma condição financeira melhor, pior, pessoal, ninguém vai largar do mesmo lugar. Então não use isso de muleta para você deixar de fazer aquilo que você tem vontade. Então, se você está largando um pouquinho mais de trás, pense que você vai ter que se esforçar o dobro. E é assim que a vida funciona e é assim que as coisas acontecem. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu só estou na instituição que eu estou, só estou no órgão que eu estou e só faço o que eu gosto, o que eu amo fazer, é porque lá atrás eu resolvi brigar por aquilo que eu queria. E eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui, se você almeja algo, pessoal, tem que correr atrás. É assim que a gente acaba saindo do lugar. Isso para qualquer área, independentemente se for da veterinária ou não. Alan, e aí você entrou na instituição, foi parar no Rio Grande do Sul, fronteira. Perfeito. Aí, dando continuidade, aí do ponto lá, eu não esperava que eu ia passar no concurso. Fui fazer a prova, fiz a prova. Eu lembro que a prova foi no final do ano, Thaís. Foi tipo assim, 23 de dezembro, um negócio assim, tava muito próximo do Natal, Ano Novo. Apesar de eu achar que eu não fosse passar, porque. Não porque eu não tinha me dedicado, porque eu tinha na cabeça. Isso é importante, pessoal. A gente tem que ser realista, a gente tem que saber o que é palpável e o que não é palpável. Lógico que às vezes você pode conseguir dar um passo adiante que você não esperava, como aconteceu comigo. Mas eu não tinha muita esperança de passar. Agora, eu me dediquei como se eu fosse passar. Então, eu estudei cada minuto que eu tinha livre para passar no concurso. Apesar de eu achar que era muito difícil, que eu tinha pouca chance. E aí, eu fiz a prova. Eu lembro que eu cheguei em casa, tinha saído aqueles editais, aqueles editais, não, aqueles gabaritos preliminares. Aí eu falei com a minha namorada, né? Hoje minha esposa, né? Ia ser minha futura esposa. E aí eu falei, ó, não vou corrigir esse gabarito, não. Falei, apesar de eu achar que eu não vou passar, eu estudei muito, eu me dediquei. Eu falei, eu vou ficar meio frustrado se eu fui mal nisso.
E a gente tá no final do ano, eu falei, eu vou curtir o Natal, o Ano Novo agora, porque agora o mestrado ia dar uma parada, final do ano, eu não ia estudar mais, então eu ia ter um horário livre ali para eu descansar, para eu fazer as coisas que eu gostava. E eu falei, não vou corrigir isso não. E segui a vida, Thaís. E aí passou janeiro, fevereiro, e eu fui fazer o mestrado, estava rodando experimentos, estava no último semestre do mestrado, estava já com a dissertação adiantada, estava fazendo, mandando para o professor, ele revisava, mandava de volta, corrigia, e aquele papo que todo mundo sabe, né? Como é que acontece. E aí, eu um dia, indo para Unesp, no ônibus, aí minha esposa me ligou, ela falou, ó, saiu o resultado do concurso. Aí eu falei, ah, é? E aí? Ela falou, ó, você passou? Você foi convocado para ir fazer o teste físico, tá? Aí eu falei, sério? Aí a ficha começou a cair, né? Eu falei, ela falou, sério? Eu falei, e o que que tem que fazer no físico? Eu nem sabia direito o que que tinha que fazer no TAF. Aí ela falou, ó, tem que fazer, os índices são tal de corrida. Eu falei, não, isso aí tá tranquilo. Barra, isso aí tá tranquilo. Ela falou, salto. Eu falei, tá, e natação? Eu falei, natação é um pouco mais complicado, vou ter que dar uma treinada nisso. Mas adiantando, fui, fiz o TAF, passei, fiz o psicotécnico, passei, fiz o físico, passei, e aí fui chamado para academia. E aí, como eu disse lá no começo, né, às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não compreende, né? E o universo estava, acho que, ao meu favor, né? Acho que Deus tava olhando por mim e casou perfeitamente. Eu defendi o mestrado, acho que foi tipo junho, julho, não lembro agora, acho que foi julho. Em agosto, eu estava em Brasília, começando a academia da Polícia Federal. E aí, acho que nem se eu tivesse meus melhores planos, isso ia cair tão perfeito. E aí fui, fiz academia, e aí tudo novo, né? Uma coisa nova, né? É um mundo novo, na verdade. E aí, no final da academia, eu acabei indo para o Rio Grande do Sul, fui para uma cidade de fronteira lá, na divisa com o Uruguai, uma cidade que eu tenho, Santana do Livramento, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, faz divisa com o Uruguai, uma cidade que eu tenho um carinho especial, eu tenho um carinho especial pelo povo gaúcho, admiro muitas das tradições deles, e que às vezes eu acho que falta um pouco para a gente de São Paulo. Pessoal tem muito orgulho de ser gaúcho, muito orgulho do estado deles. Eu acho que isso é falta às vezes a gente sendo um dos maiores estados, sendo a economia, né, o carro-chefe do país, às vezes a gente desdém do nosso estado. Mas enfim, e aí caí no Rio Grande do Sul e ali eu comecei a trabalhar como agente da Polícia Federal e aí para quem tá pensando em seguir essa carreira, provavelmente é isso que você vai vivenciar. E ali foi uma clínica geral. Ali eu comecei a vivenciar como realidade polícia judiciária de verdade. Então ali eu comecei a me deparar com diversos crimes e atuar. É, poucas coisas voltadas para veterinária, mas acontecia. A gente chegou a ter lá tráfico de animais, tráfico de pássaros, é, caça predatória, então coisas que acabam tendo relação com a gente, né? Mas, no geral, eu estava envolvido com outras coisas, né? Tráfico de droga, tráfico de arma, um mundo totalmente diferente que a Polícia Federal me proporcionou. Mas é aquilo que a gente conversou lá no começo, é um mundo, pessoal, que você só vai saber se de fato você gosta se você vivenciar, porque ninguém nasce falando, com raras exceções, tem colegas que realmente lá de trás o cara já falava, eu quero ser policial federal. Como é que você, veterinário, vai saber que você vai ser feliz dentro de uma instituição como a Polícia Federal? Então, na verdade, você vai ter que botar o pé lá e experimentar. E aí ver se é aquilo que te faz feliz. Claro que provavelmente você vai sair um pouco da tua área de veterinária, a não ser que você esteja numa delegacia especializada, que a gente tem isso dentro da instituição, e aí sim você vai trabalhar basicamente com crime ambiental. Então, sua formação vai ser muito útil dentro para a instituição. E nada impede também, apesar do nosso curso ser dedicação exclusiva, ter um cargo de dedicação exclusiva, a gente pode atuar, por exemplo, em áreas de ensino. Então, eu posso atuar como professor de veterinária. Eu não posso ter nada de ato de gestão que eles chamam. Então, eu não posso, por exemplo, clinicar. Isso eu sou proibido de fazer. Por questões de conflito de interesse, né, pessoal? A gente está dentro de uma instituição que a gente tem certos privilégios de informação. Então, a gente tem acesso a muita coisa.
Então, acho que é por isso, quando o legislador lá atrás criou e regulamentou isso, ele colocou que seria dedicação exclusiva. Então, a gente tem que trabalhar para a Polícia Federal, com exceções de área ali de educação. Na verdade, quem é médico, por exemplo, pode trabalhar na área da saúde, aí o médico pode. E o veterinário, por exemplo, ele pode ser professor. Então, você pode estar dentro da instituição e continuar a sua carreira acadêmica, por exemplo, voltada para veterinária, que é uma coisa que eu até penso futuramente. Não é meu foco agora, porque eu me dedico a outras coisas, inclusive a parte acadêmica ali, mas voltada para a área que eu atuo dentro da instituição hoje, não para a área da veterinária. Mas eu não descarto fazer um doutorado futuramente e trabalhar nessa parte acadêmica da veterinária, porque apesar de eu hoje estar como policial federal, como agente da Polícia Federal, a veterinária está no meu sangue, eu amo a veterinária, o que representa esse curso, né, o que representa a profissão. Então, eu pretendo futuramente voltar e atuar de alguma forma um pouco mais relacionado à veterinária. Ah, inclusive uma coisa interessante, e aí o pessoal da veterinária que gosta dessa parte, que é uma coisa que me apetece, que eu até penso futuramente em migrar, mas bem futuramente, porque hoje na área que eu estou, essa parte financeira é uma parte que me agrada muito. A Polícia Federal lá tem canil, né? Então nós temos cães farejadores. Então é extremamente requisitado veterinários atuarem nisso. Então muitas delegacias existem os canis. Então, na verdade, esses cães farejadores que a gente vê em aeroportos, em portos e trabalhando, existe um canil central que fica em Brasília, da Polícia Federal, e esses cães eles são treinados e aí quem tem interesse pode ir lá e aí você vira um agente, né, desses cães aí, você vai atuar com esses cães e aí você vai fazer trabalhos específicos como faro de droga, faro de bomba, essas coisas, e aí você vai trabalhar direto com os animais. Então, quem é da veterinária e quer associar ali, não quer largar de jeito nenhum a área da veterinária, mas quer estar dentro da instituição, talvez essa área dos cães aí, trabalhar nessa parte aí, seja muito interessante, que é uma área que eu gosto muito dessa parte de comportamento animal, de, de adestramento. Então, pode ser que futuramente eu dê uma migrada para isso também, mas não é agora, não são planos para agora. Mas fica aí para quem está ouvindo, para quem gosta dessa parte de adestramento, quem gosta de cães e quer associar as carreiras, quer entrar para a instituição, mas quer manter isso, é uma baita de uma possibilidade. Na verdade, o órgão ele procura esse tipo de profissional, então é muito interessante que tenha um agente policial trabalhando lá que seja formado em veterinária, esteja trabalhando com cão que seja um veterinário, isso facilita muito a vida da instituição. Então, é um canal muito interessante para quem pensa em associar as duas carreiras aí. Eu acho que vale a pena. E é de se pensar. Eu não descartaria aí quem gosta dessa parte aí de já entrar meio que procurando isso, porque é uma coisa que a instituição ela busca. Então, vale a pena ali a hora que você entrar, se você tiver interesse, falar, ó, eu quero mexer com cães farejadores, eu sou veterinário, Mas aí e seria meio o que concurso costuma. para a gente. Na verdade, qualquer cargo você pode ser. Normalmente é agente, escrivão ou papiloscopista, né? Mas Uhum. normalmente quem vai fazer esse tipo de atuação é o agente. É, Então, dá para ir costurando isso dentro da instituição, sabe? Você mostrar que você, ó, eu quero trabalhar com cães, eu quero trabalhar com cães farejadores, eu gosto dessa área. Provavelmente tu vai chegar nesse objetivo, porque é uma área carente, que pouca gente dentro da instituição quer, porque é aquilo, é um animal, você vai se dedicar 24 horas a esse animal. E você fica, que a gente chama, você fica de QAP, né? Você fica de prontidão o tempo todo. Como você está com um cão farejador, você pode ser acionado a qualquer momento. Então, sua vida policial vai ser junto daquele cão. Então, a todo momento, você vai ser requisitado para levar esse cão para fazer. Aí depende da especificidade do cão que você tá, para fazer o faro ali. Mas é uma baita de uma área, é uma coisa muito interessante dentro da instituição, e vale a pena aí quem gosta disso dar uma pensada. E no caso da atuação com animais, a polícia tem só cães, não tem outras espécies. Só cães farejadores. Hoje, eu acho que a grande, eu acho que hoje a grande raça ali que toca a Polícia Federal ali são os Malinois. Devem ter algumas outras raças, eu não sei ao certo, porque é uma coisa que eu não estou atuando de perto, né? Não trabalho com isso dentro da instituição.
Tinha uma época atrás que tinha alguns labradores, eu acho, golden, mas o que eu vejo mais hoje são os Mali, que é um cachorro excelente, né? Um cachorro de ampla aptidão aí, um cachorro muito resistente, um cachorro bom de faro, um cachorro bom de comportamento. Então é o que, na verdade, as forças policiais no geral e as forças militares vêm usando aí. São os Malinois. Eu tenho um, inclusive. Eu tenho um vira-lata que eu adotei no Rio Grande do Sul e eu tenho um Malinois. Eu trouxe de lá também, adestrado para faro, mas esse é particular. É só porque eu gosto do negócio, mas a instituição tem essa possibilidade de atuação aí. Aí o canil fica em Brasília, então você pode atuar lá diretamente em Brasília. E existem alguns cães espalhados, né, nas delegacias pelo Brasil. E aí esses cães são utilizados ali de acordo com a demanda do estado ali. Aí tem cães que ficam em superintendência, tem cães que ficam em delegacias. Aí depende da demanda de cada local. Tá. É porque teve uma pergunta que enviaram também pelo Instagram para eu fazer para você, se daria para escolher qual espécie quer atuar, porque nas Forças Armadas geralmente tem, né, opção de cães ou equinos no mínimo, sendo que tem, por exemplo, eu Uhum. conversei com a Paloma, né, então a Fazenda da Aeronáutica, que aí tem bovinos, tem suínos, tem outras espécies também. Então, mais para saber como é que é isso na Polícia Federal, já que, né, a Polícia Federal para nós é novidade, É. né, em termos de Então, atuação do veterinário. Então, na verdade, diferentemente das outras forças, a gente não tem equino, porque normalmente o equino é uma polícia ostensiva, né? Então, normalmente você vai ver, normalmente esses animais estão dentro de uma polícia ostensiva. Então, você vai ver isso dentro de uma PM, dentro do militarismo, algo que não é a Polícia Federal. A Polícia Federal, a gente aparece de vez em quando, mas nós somos uma polícia judiciária. Então, na verdade, o nosso objetivo é nunca aparecer. A gente só aparece em determinados momentos, quando a gente tem as deflagrações das nossas operações e aí a gente aparece. Mas o nosso dia a dia não é estar exposto. Então, por isso que a gente não tem esse tipo de animal, e sim os cães. Aí sim, os cães a gente está exposto lá nos aeroportos, aí vai ter lá provavelmente o cara que está com o cão lá, com o animal lá, o policial, ele vai estar identificado, o animal vai estar identificado, porque aí sim, é uma polícia ali já atuando como ostensiva ali, para inibir ali o tráfico de droga, o tráfico de arma, explosivos, esse tipo de coisa. E aí, no Mas caso, basicamente são cães na Polícia Federal. Essa atuação em aeroportos também é parte das atividades da Polícia Federal. Também é parte das atividades da Polícia Federal. Só para o pessoal ter uma ideia, a Polícia Federal, quando eu brinco que a Polícia Federal tem espaço para todo mundo, e isso é verdade. Inclusive, tem muitas pessoas que entram na instituição achando que vão fazer uma coisa, assim como a gente brincou com a veterinária, e aí quando entra aqui se apaixona por outra coisa. Então, eu vi colegas entrando e falando: eu tenho um pouco de receio da parte policial, investigativa ali, da atividade fim, que a gente chama mesmo, da polícia. Eu acho que eu gostaria de ficar um pouco mais na parte administrativa da polícia. E aí, no final das contas, não. O que encantou essa pessoa foi realmente a atividade fim, a polícia ali de maior risco, que é o que aparece aí na televisão, as deflagrações, as investigações contra o tráfico de arma, droga, esse tipo de coisa. E entrou achando que ia se encantar mais pela parte administrativa. Então, para o pessoal que está ouvindo, a Polícia Federal ela tem N atribuições. Então, para terem uma ideia, então, basicamente, tudo que é crime, tudo que é crime contra, que envolve interesse da União, de suas autarquias, empresas públicas, acaba sendo atribuição da Polícia Federal. Então, se a gente falar sobre portos e aeroportos, Polícia Federal, emissão de passaporte, Polícia Federal, fiscalização de segurança privada, Polícia Federal, controle de químicos. Quem tem clínica aí de pequenos aí, quem faz o controle de químicos aí, produtos químicos controlados, Polícia Federal. Segurança de dignitários, né? Pessoas ali de alta relevância que vêm visitar o Brasil, Polícia Federal. Tráfico de droga internacional, Polícia Federal, contrabando, descaminho, tudo que entra no país aí sem autorização, Polícia Federal. Então, na verdade, a gente tem um leque de atribuições. É, Então, por exemplo, fiscalização de agências bancárias, esse tipo de controle, Polícia Federal, crimes interestaduais, né? Crimes internacionais, Polícia Federal. Então, basicamente, tudo aquilo que é interesse de um país acaba caindo para a gente. O que não cai para a gente, normalmente são crimes ali que quem absorve é a Polícia Civil. Então, são os crimes passionais, crimes locais, esse tipo homicídio comum. Então, aí são coisas que acabam a Polícia Civil absorvendo e não a Polícia Federal. Tudo aquilo que for de interesse da União, então você tem
uma contaminação lá, algo de um rio, algo que é interesse da União, a preservação de uma aldeia indígena, tudo isso é Polícia Federal. Então, tudo que for interesse do país, no geral, acaba caindo para a instituição. Então, é por isso que eu falo que a gente tem um leque de possibilidades, a gente tem muitas opções para se trabalhar aqui dentro, dentro da instituição. Então, na verdade, é impossível o cara chegar aqui e não se encontrar. Então, ele vai acabar absorvendo algo ali que ele tem interesse. Talvez não tenha a ver com a graduação, mas aquilo que a gente falou, nada é perdido. Então, toda aquela bagagem, aquilo que você traz da graduação, da pós-graduação, vai ser utilizado de outra forma. E também tem as possibilidades de você é, associar ali a tua formação dentro da instituição, como você focar um pouco mais na parte de crimes ambientais, tráfico de animais, ficar voltado para uma delegacia mais para nesse sentido, ou você trabalhar com cães. Então, na verdade, tem opções de você conseguir associar o nosso curso, a veterinária, dentro da instituição. Ou também, se você quiser partir para outra coisa te chamar a atenção, é, te encantar, também tem N possibilidades aqui. O que não falta é opção de lugar para você atuar dentro da instituição. Tem que ter a mente aberta, né? Tem que estar disposto a vivenciar. E que, assim, na verdade, acaba sendo um perfil que você sempre teve, né? Perfeito, Entrou na faculdade, perfeito, já vivenciou muitas áreas diferentes, e aí optou por fazer concurso e foi para a polícia, e chegou na polícia e falou: Nossa, um mundo de possibilidades, vamos ver o que que me agrada, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque às vezes a gente escolhe, né, a profissão que a gente quer seguir muito cedo, e muitas pessoas carregam isso quase como se fosse uma sentença. Então, eu escolhi medicina veterinária, perfeito. mesmo que eu descubra em algum momento que eu odeio, que eu não estou feliz fazendo isso, eu acho que porque eu me dediquei 5 anos e eu fiz uma graduação, eu tenho que carregar isso até o fim. E acaba sendo muito sacrificante para algumas pessoas. Então, eu acho que a gente ter essa possibilidade, né, de abrir a nossa mente e avaliar dentro do mundo de possibilidades que a própria veterinária oferece, ou até saindo da medicina veterinária, o que agrada mais a gente, porque afinal de contas, pelo menos 8 horas do seu dia você está dedicando a uma atividade profissional, né? Para a maioria Perfeito. dos cidadãos comuns, pelo menos 8 horas por dia, né? No mínimo 5 dias por semana. Então, assim, é muito importante que você consiga fazer alguma coisa que te dê aquele mínimo de gás ali, né? Aquela animação, falar, nossa, que bacana, eu gosto do que eu tô fazendo. Imagina você passar um terço do seu dia, né? A maior parte da sua semana sofrendo, lá, tipo, eu tenho que fazer aquilo. Ai, que droga, né? Não é algo Perfeito, Thaís. desejável, assim. Então, acaba sendo interessante, porque uma pergunta que eu costumo fazer para o pessoal que participa aqui do canal que tipo de característica pessoal, né, você acha que acaba favorecendo você estar onde você chegou hoje, né? Porque acaba que muitas vezes a gente não junta algo que a gente já tem antes da graduação, uma característica sua mesmo, própria, né? Com a área que você vai atuar futuramente. A gente acha que são questões separadas, né? E muitas vezes uma coisa acaba imprimindo tão fortemente sobre a outra que a gente inconscientemente acaba sendo levado a escolher uma área de atuação por conta dessa característica. Sim, verdade. É, é o que a gente estava conversando, né, Thaís? Às vezes você deixa de mudar ali, dar um 180 ali na sua vida, como você falou, porque, eu fiz isso, eu me especializei nisso e agora eu tenho que mexer com isso. Mas, pessoal, tenha em mente que a gente está falando de mais 40 anos de vida aí. Então, na verdade, 5 anos não são nada. E, na verdade, e aí por isso que eu falo que eu acho uma pena a gente não ter essa familiaridade com o serviço público, né? Dentro das instituições, eu falo isso pelo menos dentro da Unesp, quando a gente fala de serviço público, a gente falava de mapa, a gente falava de inspeção, resumidamente é isso. E, na verdade, o serviço público, ele vai abrir outras portas para você. Inclusive, talvez, para você, depois que você fez a veterinária, você falar, cara, não me identifiquei, não achei aqui. E aí pintou uma outra possibilidade que eu vou poder usar toda aquela dinâmica, toda aquela experiência de você ter feito um curso superior, de estar numa área como a veterinária, você vai atuar de outra forma. Você não vai levar o conhecimento técnico, mas você vai levar o conhecimento de vida, o conhecimento acadêmico que você teve a partir daquela graduação para uma outra coisa, que às vezes seja completamente diferente da veterinária. Mas é por isso que até foi uma coisa que eu decidi, que eu achei interessante a gente ter esse papo,
porque eu acredito que muitos das pessoas que estão ouvindo aí, ou que estão no veterinário, nunca imaginaram poder estar atuado dentro da Polícia Federal como um policial federal. Então é algo que é interessante as pessoas pensarem nisso lá no começo, porque independentemente da minha graduação, eu posso chegar lá na frente e falar, cara, eu quero ir para a Polícia Federal. E a graduação, ela vai te dar o que você precisa para prestar o concurso. E lá dentro, se você quiser consorciar, se você quiser associar teu conhecimento técnico às investigações, isso é possível também. E se você não tiver na área específica, você vai trazer todo aquele teu conhecimento acadêmico, que vai ser muito útil, como é útil para mim até hoje. Então, aquela experiência acadêmica que a gente adquiriu, aquele know-how, aquele conhecimento técnico de outras áreas, você vai utilizar aquilo. E aí, falando de uma que você mencionou, o que é importante para estar é, na instituição, para estar atuando onde eu estou atuando, que eu vejo como característica, pessoal, é você estar disposto a experimentar o novo. É basicamente isso. É você estar disposto a experimentar o novo e você ser capaz de vivenciar o desconforto. Então, na verdade, você ter consciência de que quando você está fora da zona de conforto, é ali que você evolui. Então, tudo aquilo que você vê que é algo que te incomoda, é ali que você tem que se dedicar. Porque a gente se dedicar a algo que a gente é fácil pra gente, é muito fácil, é muito tranquilo. O que é difícil é o quê? É a gente pisar fora do nosso quadrado, é a gente pensar fora da nossa caixa, né, Thaís? Então é isso que eu falo. Para você, uma características, né, que eu acho que é importante para estar dentro da instituição, para estar prestando um serviço público, é isso, pessoal, experimentar o novo é não tá, é não ter problema algum em pensar fora da caixa. E também deixar coisas para trás, como a gente conversou. Ó, me especializei nisso na veterinária, mas não é isso, não é algo que eu me senti bem, que eu vou fazer. Como você mesmo falou, a gente faz uma escolha muito cedo na vida. Então, na verdade, como é que você sabe que você gosta da veterinária se você nunca trabalhou como veterinário? Como é que eu sei que eu não queria ser engenheiro? Eu nunca trabalhei como engenheiro. Entendeu? Uhum. Como é que eu saberia que eu não queria ser policial, que eu queria ser policial? Como é que eu vou ter essa experiência? É só quando eu tenho. Então, talvez isso a gente já esteja lá na frente, você já esteja graduado, você já esteja pós-graduado, mas não tem problema nenhum em a gente mudar o sentido da nossa vida e caminhar para outro lado. O importante, no final das contas, é aquilo que você falou, Thaís, é você estar dedicando um terço da sua vida para algo que você gosta, porque é ali que você vai evoluir, que é o que eu penso todo dia, porque hoje, dentro da Polícia Federal, eu vou com o maior prazer trabalhar. Eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Eu tenho muita admiração pela instituição. Então é algo que me motiva. Eu vou todo dia trabalhar com prazer, com vontade. Quando eu tô lá, é algo que me faz bem. Agora eu fico pensando, imagina um cara que tem que se dedicar ali 8 horas do seu dia, 7 horas do seu dia, ali um terço da sua vida ali, a algo que não lhe dá prazer, a algo que ele vai com uma vontade que ele não faz com 100% da sua dedicação. Então é algo muito triste para você levar para o resto da sua vida. Então, toda mudança é bem-vinda e nada é tarde. Então, tipo assim, às vezes quem está ouvindo a gente já tá trabalhando, já está atuando como veterinário, está lá numa clínica de pequenos, trabalhando com outra coisa, e que possa ser, nossa conversa aqui possa ser um start, que se a pessoa não está satisfeita no que ela está fazendo, ela corra atrás, que ela pense em outras possibilidades. E aí, nosso papo, eu acho que é para abrir um pouco a cabeça do pessoal, tanto quem está na graduação como quem está aí já formado, de que nunca é tarde para mudar e que existem muitas possibilidades interessantes no Brasil, inclusive no serviço público. E a Polícia Federal é uma dessas instituições que estão aptas para receber os veterinários, serão muito bem-vindos, os colegas dentro da instituição. E eu acho que eles vão gostar, na verdade. Eu sou suspeito a falar, eu gosto muito do que eu faço, não trocaria por nada. E, e eu acho que é o pessoal pensar, dá uma pesquisada, analisa, é, vai lá olhar questões salariais, se apetece ou não. Eu sei que isso não é o mais importante, mas dinheiro é importante. Não Sim. dá para negar isso. É, e o que vai fazer, o que a instituição oferece, que você pode exercer dentro da instituição, mas eu acho que é algo sempre para se pensar, principalmente para quem está aí na graduação, para quem tá no meio de uma formação, não deixar essa possibilidade de lado, vai se preparando, pensa numa possibilidade de um concurso, quais são as possibilidades, quais são as portas, questões salariais ali, onde você pode chegar, onde você deseja chegar,
Então, a vantagem do concurso público é que normalmente você já entra com um salário interessante, principalmente se for um concurso federal de nível superior, e é algo que praticamente depende de você passar no concurso. Então, talvez é uma possibilidade para as pessoas irem se preparando, não deixar para quando chegar lá no final. E quem não teve essa opção, não teve essa possibilidade, não ouviu um papo desse durante a graduação, como foi meu caso, e nunca é tarde para olhar isso e para tentar buscar seguir esse caminho. Eu acho que é isso, é isso. Não Eu sei acho se que tem. assim, é bem importante assim a gente entender, né, que para cada coisa que a gente escolhe fazer depois de formado, né, principalmente, existe um estilo de vida que a gente tem que topar. Então, nesse concurso, você falou, você tem que se preparar com conhecimento amplo que a gente não tem durante a graduação de veterinário especificamente. Então, você tem que ser capaz né, ter esse ímpeto de estudar coisas com as quais você não está familiarizado. Uma vez passando pelo concurso, que não é algo fácil, você tem prova física, você tem toda uma preparação na academia, que pode ser que você passe tudo isso e não entre na instituição, Isso né? aí. Você pode cair numa área de trabalho que vai ser um desafio, porque a princípio você pode cair em áreas que não tem nada a ver com a sua formação acadêmica, e você tem essa questão de, eventualmente você vai ser transferido para um lugar, e a pessoa tem que estar entendendo que na vida dela aquilo ali vai ter que caber de alguma forma, né? Se você Isso topa aí. entrar na instituição, você tem que estar ciente de que existe essa questão da mobilidade. Então, hoje você está aqui, amanhã você está lá. Existe a chance de você ir para onde você quiser, mas nunca é a primeira coisa que vai acontecer. Com Geralmente, certeza né, não. os recém-chegados sempre vão para aquele lugar que ninguém quer ir, que ninguém quer estar, né? E aí você tem que entender que quando você entra na instituição mais jovem, acaba sendo um pouco mais fácil você ter essa mobilidade, porque você às vezes ainda não está casado, ainda não tem Tem filho, filho, ainda não está, né, exatamente. com aquela coisa da necessidade de um suporte familiar ali, etc. Então, assim, são todas questões que têm que ser pensadas, né? E que não cabem na vida de todo mundo, mas para quem cabe é uma alternativa excelente, né? Que outra coisa que eu ia te perguntar é assim, existe uma periodicidade com a qual esses concursos abrem ou é meio aleatório, assim? Não, existe. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que abre um concurso para a instituição, antes das vagas serem liberadas para a academia, existe uma remoção interna nossa. Então, como é que funciona essa remoção? Rapidamente, só para o pessoal entender. Dependendo da localidade que você está, você pontua um valor. Então, quanto pior o lugar, maior a tua pontuação. Então, essa pontuação é por dia que você fica naquele local. Então, quanto o lugar pior, mais fácil você sair daquele local. E aí, quando abre o concurso, cata todos os servidores da instituição no cargo, né? A remoção é dentro do cargo, então eu não consigo, os escrivães não participam dos concursos de agente, que não participam dos outros cargos. Então, você é agente da Polícia Federal, quando abrir concurso para agente, abriu lá 2.000 vagas. Então, abre um concurso interno, as pessoas vão se movimentar de acordo com a pontuação de cada um. Então, quem tem mais ponto é o primeiro a escolher. Eu quero ir para tal lugar. Eu quero ir para Floripa, eu quero ir para João Pessoa, que são as localidades mais que a galera acaba procurando mais. E aí o que sobra dessas vagas, o que ninguém quis ou da onde saiu e sobrou vaga, vai para a academia. Então toda vez que se abre um concurso, há uma remoção interna e aí você vai chegando mais perto de onde você deseja, claro. Se você for de uma localidade que é muito específica, por exemplo, o cara veio, saiu de Santa Catarina, de Florianópolis, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque muita gente quer ir para Florianópolis, porque é uma cidade interessante. Então, se o cara está numa cidade mais interessante, a chance dele ele vai demorar um pouquinho mais para chegar. Se ele é de uma cidade, por exemplo, ele é da fronteira, sei lá, ele é de Cáceres. Provavelmente ele é capaz de sair da academia e ir para casa direto. Então tudo depende de onde ele vem. Então, interior de São Paulo. Por exemplo, na minha época era muito difícil chegar no interior, tanto que eu demorei um tempão para chegar. Só que recentemente teve vários concursos em sequência. Então sobrou o interior de São Paulo para academia. Então teve gente que saiu da academia e já veio direto para o interior de São Paulo, coisa que eu demorei quase 7 anos para chegar. Então depende disso também. Mas normalmente esses concursos acontecem, a cada 3 anos acontece um concurso dentro da instituição. Os Uhum. últimos anos foi atípico, aconteceram vários concursos, por causa da pandemia, e aí só a polícia ficou, acho que com concurso, podendo realizar concurso, e aí a instituição fez vários concursos, então essa movimentação foi mais rápida. Então muita gente acabou chegando onde queria rapidamente. Mas em média a pessoa vai levar ali 3, 4 anos para chegar ali próximo de casa ou em casa.
Aí, como eu disse, se for uma cidade muito específica e muita gente deseja, vai demorar um pouquinho mais. Caso contrário, vai chegar mais ou menos isso aí. Se prepare para mais ou menos levar um tempo, uma média disso aí. 4 anos ali, tá chegando perto de casa. Maravilha. E aí, Alan, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal que está nos ouvindo, nesse caso? Não, eu acho que a gente fez um resumo geral aí, né? Falamos um pouquinho de tudo. É, eu fico aberto aí a tirar dúvidas ali via você, Thaís. Então, se chegar a Uhum. novos questionamentos, talvez depois que o pessoal escutar aí o papo de veterinária aí, o pessoal tenha dúvidas, né? Então faça as perguntas aí para você e aí você repassa e a gente tenta tirar essas dúvidas na medida do possível. Mas é como eu disse, eu acho que o pessoal tem que pensar nisso, tem que pensar nas possibilidades do serviço público também, né? No meu caso, da Polícia Federal. Então, você que está fazendo veterinária e tem vontade de atuar nessa área, não descarte essa possibilidade, traga isso para dentro de você, para perto de você, né? Eu lembro que durante minha graduação a gente tinha os encontros e aí tinha sempre, sei lá, parte de equino, parte de bovino, parte de não sei o quê, mas eu nunca vi uma parte de concurso. E a gente deixa muito a desejar nesse sentido, enquanto outras carreiras já entram, nos primeiros anos o pessoal já está falando de concurso. E aí, por que eu falo isso? Porque quem está ocupando essas vagas são as outras carreiras. Quando, na verdade, eu sei que dentro da veterinária existem pessoas extremamente qualificadas que estão deixando de absorver, de ocupar essas vagas por questão de simplesmente não saber disso, não saber das possibilidades que existem. Então, por isso, eu acho que foi até uma coisa que é crucial para a gente, eu decidir ter esse papo aqui, que essas pessoas possam ouvir alguém que está dentro do serviço público, um veterinário que está dentro de uma instituição como a Polícia Federal, e pelo menos abrir, né, criar aquela dúvida ali, ou acender uma chama ali na cabeça desse pessoal aí, para pensar um pouquinho fora da caixinha desse mundo da veterinária e ver que existem muitas possibilidades fora, não descartar e já começar a procurar, dar uma olhada, vai dar uma olhada no que tem de concurso, quais são as possibilidades, nível superior, serviço público federal, porque eu vejo muitas carreiras se dedicando e incorporando, né, e entrando nessas carreiras interessantes e a veterinária ficando para trás, quando na verdade a gente tem excelentes profissionais que poderiam estar ocupando essas áreas aí, dentro do governo. Eu acho que é isso, fico à disposição aí para dúvidas futuras via você, Thaís, e fico à disposição aí para futuros bate-papos. Maravilha. Espero ter sido esclarecedor aí. Com certeza. Eu acho que faz muita diferença, no final das contas, você trabalhar com algo que você acredita, né? Que é aquela questão que eu estava falando, um terço da vida, né? Você acaba de formar na graduação, tem uns 40 anos ainda para trabalhar, para, né, desenvolver uma atividade Exatamente. profissional. Então, acho que faz muita diferença você olhar para algo que você acredita e você alcançar isso. Então, acho que é bem bacana. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, apesar das restrições, né, pelo tipo de atividade que você desempenha, de você ter topado estar aqui com a gente hoje, contando para a gente como é que são esses processos, né, como é que é o trabalho que pode ser desenvolvido pelo médico veterinário dentro da instituição. Eu sempre fico muito feliz assim, em descobrir coisas diferentes que o médico veterinário faz e locais onde a gente está inserido, porque a gente realmente, né? Eu sou professora universitária e tem muita coisa que eu descubro que os colegas fazem e falo, gente, eu nunca ouvi falar, porque a gente de Verdade. fato vive dentro da nossa caixinha, né? Verdade. A gente conhece as pessoas que são referências na nossa área, a gente conhece as pessoas que fazem aquilo que a gente faz, e a gente tem uma dificuldade muito grande em olhar para fora e ver aquele cara que faz o negócio diferentão, né? Então, te agradeço muito pelo seu tempo, né? A gente até passou do nosso tempo de É, pauta aqui, o papo conversando rendeu. bastante. É, E aí, a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Vamos pedir para o pessoal lembrar de interagir e mandar as dúvidas se tiver algum questionamento, e aí depois eu vou trocando essa ideia com você. E aí seguimos no Papo de Veterinária, trazendo mais profissionais, né, que podem contar um pouco mais para a gente sobre o universo da medicina veterinária. Obrigada, Alan. Obrigado, até mais. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão.
Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!